né? Que o home office era o sonho de muita gente. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular. Teve que se adaptar muito rápido. Não eram todas as pessoas que estavam, né, digamos assim, preparadas para isso. E outras sofreram bastante. É que você vai entrando e quando você vai ver, você está no ciclo como se fosse uma espiral, né, no looping. E ele mesmo não consegue encerrar isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Mas aí, pois é, exatamente, né? Uma ferramenta como né, a tecnologia é uma ferramenta. Pode ser usada como qualquer coisa, né? A gente até ouviu falar de faca, né? Faca, ela pode ser usada para cortar o pão ou para outras coisas, negativamente falando, né? A Exatamente. tecnologia também, né? E foi algo que ajudou muito, né, nessa questão. Tanto é algo novo, digamos assim, é tanto que quando nós olhamos assim, tanto, não só psicólogos, né, mas também outras profissões estão Pra começando, medicina, né? estão começando, digamos assim, a fazer essa transição, né, tanto do presencial para o online, quanto como forma de divulgação, né, porque hoje há um objeto que é o mais usado, acredito eu, é o celular. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular, né, principalmente ligado, né? Aliás, desligado. Tem pessoas que não conseguem. Acabou a bateria do celular, a pessoa corre, pede emprestado, o carregador, mas não consegue mais ficar sem o celular. Virou uma ferramenta, digamos assim, que faz parte do ser humano hoje. Virou uma peça de roupa, né? Exatamente, bom termo, virou uma peça de roupa, né? E isso tanto pode ser de forma positiva, né, mas de forma negativa também. Isso, já podemos começar a entrar numa das coisas que desestabiliza? Isso faz parte de uma das coisas que desestabiliza? Sim, sim. Principalmente na pandemia, né? Se nós pegarmos o começo, digamos assim, né? Onde houve um bombardeio, né? De notícias, né? Era tudo muito novo, né? Essa questão da tecnologia para muita gente era muito novo, né? E aí a pandemia trouxe isso de uma forma que a pessoa teve que se adaptar muito rápido, né? Ela teve que se adaptar muito rápido a isso. E não eram todas as pessoas que estavam, né, digamos assim, preparadas para isso. Então houve-se um sofrimento, né? Tanto em relação à própria pandemia em si, né? Quanto ter que se adaptar a uma ferramenta, né? Sim. Uma ferramenta que precisava de conhecimento, né? Sim, porque com a pandemia em si, tudo, né, digamos assim, algumas coisas ficaram ainda que tinham que ser presenciais, mas tudo ficou de forma online, né, digamos assim, ficou de forma remota. Ficou de forma remota. Algo que era muito difícil de você resolver antes, com poucos cliques, em poucos minutos você passou a resolver. Só que não era todos que estavam, né, preparados para essa mudança, né, tanto de forma, digamos assim, de conhecimento, como de ter a ferramenta mesmo. Que funcionasse, que desse conta, que atendesse, né? Sim. E partindo daí, né, veio o home office também, né, que eu ouço muitos relatos, né, queixas, né, de pacientes que trazem isso, né, que o home office era o sonho de muita gente, né. Era, né? Era, exatamente. Era o sonho de muita gente. Antes da pandemia, eu me recordo que muita gente tinha um sonho de trabalhar em casa. De trabalhar em casa, né? Era o sonho dourado, trabalhar em casa, né? Trabalhar de qualquer lugar, né? O tão sonhado trabalhar de qualquer lugar, né? Sim. Só que aí entrou, na realidade, algumas pessoas se adaptaram muito bem, né? E outras sofreram bastante, né, Carlos? Sim. Eu ouço relatos de pessoas que, com essa mudança, né, teve que cuidar da família, cuidar da casa e ainda ter que cuidar do trabalho, né? Onde no presencial não tinha isso. Tava lá, era lá, então... Tava sedimentado, né? Segmentado. Cada um tinha o seu lugar, embora as coisas acontecessem tudo junto e misturado, mas tinha um lugar, né? Sim, exatamente. E esse é um dos motivos, né? Pode-se dizer que é um dos ciclos também que veio a desestabilizar muita gente. Né, que eu ouço diversas queixas por conta disso. Né, porque a pessoa teve que lidar com várias questões ao mesmo tempo. Tirou ela daquele estado de inércia que ela estava, né? De uma maneira não que ela esperava, né? Sim.
Muitas gostaram no começo, né? Muitas gostaram no começo, mas ao passar do tempo foram vendo que não era tão bom assim. Eu vou aproveitar isso que você está falando, não era tão bom. O quanto isso também tem a ver com um não aprendizado que nós tivemos de não saber nos gerenciar também, né? Eu vi muito isso, não sei se você também teve essa experiência do consultório e na própria vida pessoal mesmo, né? Porque uma coisa é você ter um horário a cumprir, um chefe para quem você tem que entregar naquele dia, naquela hora, a hora do café, independente do que for, mas tinha um set muito definido, mas que dependia do outro, né? Então o outro fazia esse gerenciamento. A partir do momento que a gente veio, né, passou pelo home office ou pela pandemia, teve que ficar mais em casa, a sensação de liberdade fez a gente se perder um pouquinho, não fez? E é um fato, sim. Fez porque antes tinha uma rotina, digamos assim, né? Você tinha aquela rotina, né? E uma rotina gerenciada por alguém, Sim. né? Que você tinha que fazer, por mais que você não gostasse às vezes, né? Que tem muitas queixas também, né? Sobre o trabalho em si, né? Mas por mais que você não gostasse, você tinha que fazer, né? Você tinha que cumprir aquela rotina. Tinha que cumprir. Tinha que cumprir. Em casa, não. Em casa, igual você falou, você tinha essa liberdade, né? Tanto que você poderia deixar alugado e talvez ir no mercado, né? E as suas demandas fazer depois. Isso é um fato, né? Essa questão da organização. Aumentou a possibilidade de procrastinar. Muito, muito. É tanto que é uma das procuras também, né? É uma das queixas, né? Pessoas que não conseguem mais deixar o celular de lado, né? Ou por essa liberdade que tem, né, de trabalhar de casa, né, não consegue gerenciar de fato, né, e se passa muito tempo no celular, ou passa muito tempo vendo outras coisas, né, que não é do trabalho. E isso acaba, digamos assim, sendo nocivo, né, porque você, de certa forma, você vai tendo essa sensação, né, você vai tendo essa sensação de que não está fazendo, né, de que não está produzindo. E por outro lado tem o seu chefe. De certa forma, eles conseguem gerenciar um pouco também. Não da mesma forma no presencial, mas eles conseguem ver, né, a sua produção. Eles conseguem ver os níveis do que você está produzindo. Essas métricas, né, eles conseguem ver. Sim, o resultado, né? Tudo tem um resultado, né? Sim. E que quando você fala de ciclo de desestabilização, o que especificamente você se refere? Olha, eu escrevi até um capítulo recentemente para um livro que vai lançar que aborda um pouco disso, né? Que aborda o que é a questão da pandemia e da internet. Foram dois assuntos que eu trouxe, né? Porque são ciclos no qual você entra, a pandemia, ninguém teve culpa. Né, foi algo que veio, um ciclo que veio, né, na vida de muitas pessoas que você teve que se adaptar de várias formas, né, tanto seja no presencial, porque teve pessoas que não parou também, então ela entrou ali no ciclo de muitas vezes de ansiedade, de medo, né, será que eu vou pegar ou não vou, né, porque teve muita gente que foi para casa, trabalhar de casa, mas muita gente também não foi. Então entrou num ciclo ali. Que é uma coisa que a gente comenta aqui, né? E é bacana você falar desses dois lados, porque às vezes, quando a gente entra em algum tema, às vezes a gente dá um direcionamento, e aí é sempre bom lembrar que tem muitas realidades, não dá para trazer uma reflexão única que sirva para todo mundo, uma resposta única. E aí quando você trouxe, e exatamente, né? Então assim, teve algumas pessoas que passaram por essa realidade do home office, de trabalhar em casa, de ter férias, né, de ter antecipação de férias, e teve pessoas não, né, teve pessoas que passaram por outros desafios que foram as que ficaram trabalhando, né? Sim, exatamente, e ali você entra trabalhando no ciclo fora, também, né, no presencial, né, no presencial, e ali você entra no ciclo também, porque você continua pegando transporte público, né, você continua com seus colegas de trabalho. Então você fala, você refere ciclos de vida, são ciclos de situações que acontecem
Sim. É porque na verdade é muito amplo, né? Se for abordar de fato, né? Eu preferi abordar a pandemia em si e a internet, né? Que são ciclos que você entra ali que, digamos assim, de vida em si, igual você falou, foi um bom termo, de vida que acaba, né? Trazendo essa angústia, esse sofrimento. Mas se for abordar um tema muito amplo, né, que dá muito assunto, porque Sim. existem diversos ciclos, Sim. né, que você vai entrando e quando você vai ver, você está num ciclo como se fosse uma espiral, né, no looping, no qual você não consegue sair. Às vezes você tem até essa percepção, né, que é o que eu gosto de trazer muito aos pacientes, né, trazer essa percepção, né, do looping no qual eles estão, né. Alguns até têm essa percepção de que eles estão ali, talvez, julgando, né? Porque quando você fala de algo errado e certo, é muito relativo, né? Porque cada um tem seu próprio conceito de certo e errado. Mas às vezes o paciente julga que está errado. E ele quer sair desse ciclo. E ele mesmo não consegue encerrar isso. E isso existem vários ciclos, né? A questão mesmo de ficar muito tempo no celular, a questão de relacionamentos também. Um dos ganhadores é a questão do. Um dos ganhadores é a questão do ciclo de. Você consegue ter a percepção, mas você não consegue sair dele. Que é a percepção de que você está fazendo algo que é nocivo a si mesmo. Né? Que é não dizer não. A dificuldade de dizer não. Algumas pessoas entram nessa questão. Elas conseguem ter a percepção, que é algo que eu gosto de trazer muito, a sensação que a pessoa está tendo na situação ali em si, né? Que é algo que eu gosto muito de falar, né? Quando a situação for posta a você, que é o que de fato você vai sentir, que seja medo, às vezes angústia, ou até uma crise de ansiedade, sintomas de ansiedade, né? Independente qual seja a sensação, é interessante você observar aquele momento. Se inscreva agora em nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.